Muito bem, senhores. Eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Corrêa, do Instituto Federal Catarinense, campus Videira de Santa Catarina. Esta é uma videoaula direcionada a estudantes do terceiro ano do ensino médio integrado em informática do campus. Como é de costume, esta videoaula vocês vão encontrar três momentos. Um momento em que eu explico os documentos para estas que são as atividades remotas de número 7. Quais são esses documentos? O Guia do Estudante e o Plano de Atividades Remotas 7. No segundo momento, nós recapitulamos as atividades remotas 6 e no terceiro momento, a gente faz uma explanação, uma explicação do conteúdo dessas atividades remotas de número 7 e então seguimos para os encaminhamentos da disciplina em atividades remotas 7. Como vocês veem, essas atividades remotas 7 elas têm continuação das atividades remotas 6 que começaram a versar sobre epistemologia, ou seja, filosofia da ciência, e hoje a gente se dedica, ou nestas atividades remotas, nós nos dedicamos a estudar este simpático velhinho que morreu em 1994, que é um dos principais filósofos da ciência, um epistemólogo do século XX, chamado Karl Popper. Mas até nós chegar no Popper, vamos então aos documentos dessas atividades remotas de número 7. Vou pegar aqui então, primeiro momento da aula, o plano de atividades remotas, número 7. Vou mostrar rapidamente para vocês. Deixe só dar um zoom que todos nós possamos, de certa forma, acompanhar. Então, novamente equivalem a 4 horas aulas. 4 manhãs, melhor dizendo, a 3,2 horas aulas. O que eu tenho aqui para dizer de aviso para vocês? Estas são as penúltimas, melhor dizendo, atividades remotas. Então, quando eu chegar em atividades remotas 8, estaremos concluindo a disciplina de filosofia, dado que completaremos 32 aulas de modo remoto. Como eu tinha ministrado no início do ano 5 aulas, então são 37 aulas, com mais 3 reavaliações, 40 aulas. Então, creio que em janeiro, logo no retorno dos recessos de final de ano, a gente conclui então a disciplina de filosofia, com atividades remotas 8. Com relação aos trabalhos para fechamento do trimestre que fecha a partir de 1º de dezembro, vou considerar então 3 atividades remotas para fechar a média do segundo trimestre, mais a nota de participação, que é a participação aqui do chat, que é a participação no atendimento que sempre é precedido de uma aula, no Meet. Então, são 4 momentos avaliativos para o segundo trimestre. Atividades remotas 3, 4 e 5 e participação. Tudo isso com um peso idêntico ou peso igual. Ou seja, 25% de 10 cada uma dessas atividades. Então, 2,5 pontos cada uma dessas atividades. Vou fazer um esforço bastante intenso aí para concluir essas notas até 1º de dezembro, para que vocês tenham acesso então a esta média do segundo trimestre. Dito isto, então o plano de atividades remotas, ele tem como dois objetivos que são os mesmos das atividades remotas 6 e o conteúdo são as implicações éticas e políticas da ciência, por isso que eu escolhi Popper, para tentar atender a este conteúdo, que visa
entender as implicações políticas, éticas na construção do pensamento científico. Como é de costume, teremos uma aula síncrona em que nós vamos discutir brevemente 4 questões que estão no final do conteúdo, depois do vídeo, no dia 1º de dezembro, às 10h15 da manhã, às 11, né, neste link, que também estará no Guia do Estudante. Como sempre, estou em atendimentos que não são síncronos, que é no e-mail oficial, professorcern.correia@ifc, e nas minhas redes sociais. A aula, então, esse ciclo, né, esse módulo começa 25 de novembro, mais conhecido por amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã. Dito isto, segundo documento, que é o documento mais importante para vocês, Guia do Estudante. Atividades remotas 7. Vamos dar um zoom aqui para que fique mais ou menos perceptível para todos nós. Menos, é isso. Então, esta aula que eu estou gravando hoje, 24 de novembro, às 11 horas 10 minutos aqui em Videira, vocês vão ter acesso a ela amanhã, dia 25, às 8 horas da manhã, com a participação em tempo real no chat. Então, esse é o primeiro conteúdo, né? O segundo conteúdo, vocês vão abrir aqui um vídeo do YouTube de 10, 12 minutos, cujo título é Karl Popper e os métodos científicos. Lembrando que este filósofo, ele é muito cobrado em vestibulares, por exemplo, da UDESC, por exemplo, das universidades estaduais ali que estão no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, eu já vi questões sobre ele, né? No Enem já teve questões, eu ainda não gravei uma questão sobre ele, vou gravar, tá, por Filosofando com o Enem. Aliás, vejam lá os vídeos, já tem uns 7 ou 8 vídeos, para vocês irem se preparando para o Enem. Então logo eu me desocupo um pouco das atividades remotas, vou retomar esse projeto, né? Mas enfim, Popper é um filósofo bastante cobrado aí em vestibulares e no Enem. Então, tem o conteúdo aqui que o professor vai propor e tem o conteúdo que eu julguei de bastante qualidade quando estava preparando. E o livro, propriamente dito, do Popper, chamado Conjecturas e Refutações. Vou clicar aqui rapidamente para dizer o que vocês têm que fazer. Não foi possível visualizar. Mas, enfim, deixa eu baixar aqui. Fazer o download mesmo assim. Vamos fechando isto e fechando isto. Enquanto isso, então, beleza. Vocês, então, acessam ao livro. Enquanto ele baixa ali, nós vamos explicando aqui. Aí nós vamos ao momento de avaliação. Como vocês estão próximos de um momento interessante na vida acadêmica de vocês, que é se preparar para o Enem e para um vestibular, então eu optei, como avaliação dessas atividades remotas 7, a produção de uma dissertação. Então, o que eu escrevi ali? Após ter acessado o conteúdo produzido para atividades remotas 7, ter olhado a aula sobre o princípio da falsificabilidade, que é o segundo link lá, e ter lido a conferência Utopia e Violência, que está na página 360, 368 do arquivo PDF, que eu acabei de baixar aqui. Então vamos nele ali. Página 360, lembre, está aqui o livrinho, né? Conjecturas e Refutações, do velho Popper. Vou colocar ali página 360. Então está aqui, né, um texto que foi uma conferência que foi pronunciada por Popper em 1947. Lembrando que Popper é um filósofo austríaco,
participou do Círculo de Viena, participou da Escola Austríaca de Economia, e em 1947, lembrando que a Áustria foi uma das principais vítimas aí do nazismo, né? Ele escreve então esta obra, esta conferência de 8 páginas chamada Utopia e Violência, que eu julgo extremamente relevante para a gente entender como funcionam as coisas em termos de política, em termos de discurso racional. Então, vocês vão ter acesso aí, página 360 do PDF, não do livro, né? Até a página 368. 8 pagininhas. Olha aqui. Então, lá na página 368 ela termina, né? São 8 páginas. Vão ler esse texto, maravilhoso texto de Popper. E vão produzir um texto dissertativo nos padrões do Enem. Vou repetir aqui, um texto dissertativo nos padrões do Enem, individual, aqui está indivídua, né? Que trate do tema. Então, o tema dessa dissertação é Utopia e Violência no século XXI. Vocês vão ler o texto do Popper, que é pós-guerra, pós-nazismo, e vão tentar fazer uma dissertação de como ele escreveria. Vamos fazer um exercício mental, assim, como Popper escreveria o mesmo texto no século XXI, em 2020. Então, Utopia e Violência em 2020. Utopia e Violência no século XXI. Então, esta é a atividade avaliativa para essas atividades remotas 7. Aí vocês vão lá no SIGA até dia 1º de dezembro, 23h59, vai ter uma tarefa lá, cujo título é Utopia e Violência, onde vocês vão postar então a dissertação de vocês. E eu vou, óbvio, corrigir e dar dicas para vocês, via SIGA, sobre argumentação, etc., para vocês irem se preparando para esse momento, né, de Enem. E, por fim, repetindo aqui, atendimento síncrono, dia 1º de dezembro, com discussão das 4 questões ali, né, que estão postas no final do meu material, e continuo aqui com aquele material complementar que estava nas atividades remotas anteriores. Dito isto, Guia do Estudante explicado. Vamos então ao segundo momento desse vídeo. Já vou abrindo aqui o meu material. Popper, e vamos situando, né, no conteúdo anterior. Fazer uma breve revisão, já entramos no Popper. Se vocês forem lembrar, meus queridos, e vocês têm boa memória, portanto vocês todos lembram, nas atividades remotas 6, nós começamos então o conteúdo, o último conteúdo, de filosofia do ensino médio, que é exatamente epistemologia. Professor, o que é epistemologia? Epistemologia é um ramo da filosofia, e também outras áreas estudam, que tenta compreender a sistematização lógica, racional do conhecimento. Por isso, epistemologia é um tanto quanto diferente de gnoseologia, aquele conteúdo lá do 2º ano, que é exatamente uma teoria sobre o conhecimento. Se na gnoseologia eu busco entender quais as origens do conhecimento, quais são as fontes do conhecimento, né? Quais os tipos de conhecimento, e a gente lembra do Descartes, lembra do Hume, lembra do Bacon, lembra do Aristóteles, né? Então, tudo isso no campo da gnoseologia, teoria do conhecimento. No início do século XX, inaugura-se esta área da filosofia, e também estudada por outras ciências, que é a epistemologia. Ou seja, uma teoria, uma compreensão, uma busca de uma sistematização do conhecimento organizado, ou seja, da ciência. Para esta epistemologia, que iniciou no século XX e chega até nós, há grandes nomes. No trabalho das atividades remotas 6, vocês tentaram explicar um pouco dos limites da indução, né?
bastante confiados na indução era o movimento chamado Círculo de Viena, do qual Popper é um cara muito crítico. Ele é extremamente crítico ao Círculo de Viena, para os quais o Círculo de Viena só era verdadeiro aquele conhecimento verificável, né? É o princípio da verificabilidade, da verificação. Popper é um crítico radical do princípio da verificação do Círculo de Viena. Então, são os primeiros, né, os que inauguram isso que a gente chama de epistemologia. Depois vem o Popper, vocês vão estudar um pouquinho hoje. Um nome muito importante também, que talvez eu vou abordar nas atividades remotas 8, porque está lá nos vestibulares, assim como Popper, que é o Thomas Kuhn, e a ideia de paradigma científico. E também tem os críticos, né, do método científico, como, por exemplo, o Feyerabend, né, com a ideia da contra-indução, do contra-método. Enfim, são vários nomes aí que a gente pode... Maxwell, por exemplo, é um outro nome. Enfim, há vários nomes, né, que vocês podem ter acesso e que discutiram filosofia da ciência. Ponto final, então, dentro da epistemologia, vamos então ao conhecimento desse simpático senhor que está nos olhando aí, o Karl Raimund Popper. Terceiro momento do vídeo, conteúdo das atividades remotas 7. Então, Karl Popper, filósofo da ciência austríaco, influente na política e na ciência em geral. Muito interessante a ideia, o paradoxo do intolerante, né, em política que ele trabalha. Eu acho que eu tenho uma lâmina aqui sobre isso, mas a ideia é mais ou menos assim. Uma sociedade aberta, ou seja, a democracia, ela possibilita discursos ou a presença de pessoas intolerantes. A questão colocada por Popper é: se eu deixar espaço para os intolerantes praticarem seus atos, eu vou acabar por demolindo, né? Acabar por corroer a democracia. Então, Popper vai defender a ideia de que não podemos ser tolerantes com intolerantes. Então, é um paradoxo. É o paradoxo da intolerância. Caso sejamos tolerantes com os intolerantes, colocaremos fim nesta sociedade que é a nossa. Mas enfim, depois vocês, quem sabe, ele aborda um pouquinho no texto lá, bem rapidamente, né, a questão da tolerância e da intolerância, mas isso quer dizer um pouco das perspectivas ético-políticas dele também, né. Talvez ele é bem conhecido por sua defesa do falsificacionismo. Anotem este conceito nos vossos cadernos. Falsificacionismo, como critério de demarcação entre ciência e não ciência, e pela sua defesa da sociedade aberta e democrática. Então, o falsificacionismo é a proposição de Popper para o progresso científico. Lembrando que todo filósofo da ciência, ele tem em mente uma questão. Qual seja essa questão? De que forma a ciência progride, de que forma a ciência avança. Então, lá o Círculo de Viena, que é anterior a Popper, vai dizer: a ciência avança somente aceitando como verdadeiro e legítimo e seguro aquele conhecimento que é verificável. Popper, ao contrário, vai dizer: a ciência progride, a ciência avança, a ciência evolui somente se ela deixar possibilidade para ser falseada, falsificada. Uma boa teoria científica, segundo Popper, não é a dogmática, aquela absoluta, mas é aquela que deixa o espaço, deixa a possibilidade para que possa ser falseada. Então, boa teoria científica é aquela que deixa espaço para a falseabilidade. Então esse é o conceitão lá de Popper, né?
Com isso, o que o Popper quer? Anotem essa outra questão aqui. Uma crítica, ele promove uma crítica direcionada a uma postura conhecida no início do século XX por cientificismo. Professor, o que é o cientificismo? Então, lá no século XIX, as pessoas, vendo a Revolução Industrial, vendo o avanço da ciência, né, elas constituíram uma crença de que a ciência poderia solucionar e explicar tudo no mundo, o que ficou conhecido como cientificismo. Isso no século XIX. Quem era o principal representante desse cientificismo? O positivismo, gente. Lembrem das aulas de história, das aulas de sociologia, quando o professor falou do positivismo. Os professores falaram do positivismo. Então, o positivismo, não o neopositivismo, mas o positivismo do século XIX, do Auguste Comte, ele é a principal corrente assim que tem uma crença demasiada esperançosa na ciência. Só que o que o século XX revelou? De que a ciência não soluciona os problemas do mundo, mas ela trouxe muito mais problemas para o mundo. A gente tem o advento da bomba atômica, por exemplo, uma questão científica. O uso de aeronaves para ataques aéreos, que não existia até então na história do mundo. Inventaram um avião, um advento tecnológico muito grande, com isso o ataque aéreo, armas químicas e toda esta coisa que a gente sabe que foi o século XX, de grandes guerras, de grandes chacinas promovidas com base no conhecimento científico. Então esta crença de que a ciência poderia solucionar ou explicar o mundo lá do positivismo do século XIX, ela cai por terra. O cientificismo, por exemplo, é expresso na bandeira do Brasil. Qual que era a ideia básica do cientificismo, do positivismo? Se você tiver ordem, se você entender um fenômeno a partir da ordem, como que ele acontece, eu terei progresso, ordem e progresso. Então esse é o lema do positivismo. A ordem por princípio, o progresso por fim. Essa coisa foi tão intensa no início do século XX que se vocês forem pesquisar no Google aí, vocês vão encontrar igrejas positivistas. Igrejas positivistas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eu visitei um templo positivista. Você vê o auge da crença, né? O auge da crença na ciência, que os indivíduos, no início do século XX, chegaram a constituir igrejas com cultos à ciência. Então esse é o cientificismo. Então Popper ele é um crítico, eu diria, radical dessa postura cientificista. Exatamente a ideia da falseabilidade. Mas vamos entendendo aqui. Então, aí a gente se pergunta, o que é então a teoria científica para Popper? Então, citação direta aqui da obra de Popper. Então, uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica observações que fazemos. Assim, uma boa teoria deverá descrever uma vasta série de fenômenos com base em alguns postulados simples, como também deverá ser capaz de fazer previsões claras, as quais poderão ser testadas. Uma definição de ciência que sai daí. Ciência tem que dar conta de explicar fenômenos, mas também tem que dar conta de prever fenômenos. Explicar, prever. Muito bem. Qual que é essa linguagem que explica e qual que é essa linguagem que prevê? É a linguagem matemática. Por quê? Porque a linguagem matemática, a gente sabe muito bem, é uma linguagem simples, ela não é complexa e ela tem uma pretensão de universalidade. Ou seja, um teorema matemático, ele é compreensível por nós aqui no Brasil como por um hindu no norte da Índia. Então, o modelo de explicação, uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Então, não basta você observar um fenômeno
explicar ele e descrever ele numa linguagem abstrata como da literatura, por exemplo. Literatura, por exemplo, não serve para explicar e descrever fenômenos. Talvez a literatura sirva para falar da beleza do mundo, mas não de como o mundo funciona e como ele vai funcionar no futuro. Então, qual que é a linguagem apropriada para explicar e prever um fenômeno? Popper vai dizer a matemática. Isso só posso considerar verdadeiro um fenômeno até que ele possa ser testado. Então, ciência, ela, segundo Popper, casa duas situações. Ou seja, eu preciso observar, eu preciso ser um observador atento, mas preciso também ser um construtor de teorias. Por exemplo, a gente sabe pela história de Einstein, né, que era colega de cidade, da mesma cidade, de estudos de Popper, né? Einstein, ele tinha um cargo militar e ele não poderia ter acesso aos laboratórios para fazer observações. E a teoria geral da relatividade, ela foi construída muito mais num plano abstrato mental do que de observação. Então, por isso que o peso da observação, da prática, tem igual valor que o da teoria. Então, não venho com essa ideia, eu quero prática. A prática só é boa se tiver uma boa teoria sustentando. Essa é a ideia de Popper básica, né? Então, Popper defendeu que, se a ciência se baseia na observação e teorização, só se podem tirar conclusões sobre o que foi observado, nunca sobre o que não foi. Por exemplo, andamos pelo mundo, observamos 100 cisnes brancos de diferentes lugares. Isso não dá para concluir que todos os cisnes do mundo são brancos. Eu posso concluir que todos os cisnes que eu observei são brancos. Logo, há uma probabilidade que a maioria dos cisnes sejam brancos, não que todos os cisnes do mundo são brancos. Ou seja, quando eu digo há uma probabilidade, eu estou criando um espaço para que alguém venha e refute. É o princípio da refutabilidade, da falsabilidade, que venha, na minha teoria, baseada em fatos e teorias, e diga que nem todo cisne do mundo é branco. Ou seja, a linguagem científica ela tem que criar espaços para que outras pessoas a falseiem. Então não é aquela ideia de que existe um conhecimento absoluto em ciência. Não. Ciência boa e que permite progresso é aquela que deixa esse espaço para a falseabilidade. Conceitão popperiano, né? Então, como assim a observação não é critério para a verdade? É exatamente isso que eu estava afirmando. É lá na forma como eu expresso essa observação é que eu preciso, portanto, deixar espaço para que alguém venha falsear. Assim, qualquer afirmação científica baseada na observação jamais poderá ser considerada uma verdade absoluta ou definitiva. Toda verdade absoluta, o que se pretende objetiva, é um dogma. E todo dogma é um inimigo frontal do progresso científico. Cria a chamada zona de conforto. Quem de nós progride enquanto ser humano quando está na zona do conforto? Ou seja, está ali de posse de verdades que a gente pensa que é definitiva, que são absolutas. A gente só progride na crise, né? Crise não tem a ver com falta de sentido, tem a ver com uma limpeza do conceitual daquilo que... Então, acrisolar, né? Uma limpeza conceitual em busca da perfeição.
Então, uma teoria científica, no máximo, pode ser considerada válida até quando provada falsa. O exemplo da lâmina anterior. Há uma probabilidade de que a maioria dos cisnes sejam brancos. Quando eu digo a maioria, eu abro a opção para que alguém faça observações, promova testes, escreva novas teorias que digam que nem todo cisne é branco, mas pode haver a possibilidade de existir um cisne vermelho, por exemplo, né? Então é o princípio da falseabilidade que tem que ser expresso na própria teoria. Então isso na prática, quando a gente vai escrever um relatório de estágio, vai escrever um trabalho de conclusão de curso, a gente sempre lá nas conclusões a gente deixa espaço para outros pesquisadores e diz lá que ele poderia fazer de outra forma, que a gente não deu conta de entender o nosso fenômeno e assim por diante. Então, esse é o critério da falseabilidade. Ou seja, a possibilidade de uma teoria ser refutada, constituída para o filósofo a própria essência da natureza científica. Assim, uma teoria só pode ser considerada científica quando é falseável. Essa é a conclusão, então, que nós chegamos ao ler este filósofo. Esse conceito ficou conhecido como falseabilidade ou refutabilidade e é cobrado de nós, por exemplo, em vestibulares, e faz de nós sujeitos que entendem melhor a ciência, né? Não acreditando tanto como eram os caras do cientificismo, os positivistas, né? Que postulavam de que se tendo ordem por princípio, eu tenho progresso por fim. Então, Popper refuta veementemente esse tipo de comportamento em relação à ciência. Por exemplo, lá na obra do Popper, ele tem um exemplo de Newton. Newton foi refutado por Einstein. Se a gente for lembrar das aulas de física, aí, nos ensinaram que para Newton as noções, os conceitos de espaço e de tempo são absolutos. Como eu falei anteriormente, a teoria geral da relatividade exatamente diz que nem o conceito de espaço nem de tempo são absolutos. Com isso, a mecânica newtoniana ela foi posta em questão. E ao ser posta em questão, houve progresso na ciência. Então, recapitulem aí as aulas de física, lembrem da mecânica e da geometria newtoniana e lembrem de como são os postulados da teoria geral da relatividade, que é exatamente a ideia que o tempo e o espaço não tem valor absoluto, não tem valor incontestável, mas depende sim de várias nuances. Isso implica, óbvio, na geometria, ou seja, na matemática, e isso produz então progresso científico. Minha função aqui como filósofo não é explicar essas teorias, mas é chamar a atenção para vocês quando vocês tiverem aula de geometria analítica, por exemplo, aula de mecânica newtoniana, aula de, o que mais que a gente pode ter aí? Eletromagnetismo, por exemplo. Tudo isso progrediu graças à possibilidade de refutação de Newton, refutação da mecânica newtoniana. Então, por isso, Popper, já vamos aqui para 35 minutos de aula, acabando, com Popper, os limites da ciência se definem claramente. A ciência produz teorias falseáveis, que serão válidas enquanto não refutadas. Por esse modelo, não há como a ciência tratar de assuntos do domínio da religião, por exemplo, ou da filosofia. Filosofia metafísica, sobretudo, que busca verdades absolutas, da religião, que tem doutrinas que são incontestáveis. Então a ciência é um tipo de conhecimento ao lado da filosofia, ao lado da religião, ao lado das artes, por exemplo, dei o exemplo da literatura, que também tem a sua linguagem própria,
que não é filosofia, nem religião e nem ciência, mas tem o seu valor próprio e consegue também falar das coisas do mundo. Então, assim como a religião fala das coisas do mundo, a filosofia fala das coisas do mundo, a arte fala das coisas do mundo, a ciência também fala das coisas do mundo. Popper diria que são conhecimentos que estão em iguais condições. Nós temos ainda uma crença no cientificismo do século XIX. De certa maneira, visitamos templos do positivismo para acender as nossas velas para a deusa ciência. Então, vamos questionar isto, né? Então, aqui uma breve atividade para vocês fazerem nos cadernos de vocês e para a gente discutir nos primeiros 15 minutos, 20 minutos da aula do dia 1º, às 10 da manhã. Anotem lá, né? E depois eu retomo se for o caso. Quem foi Popper? O que foi o cientificismo? Qual o conceito de teoria científica para Popper? Por que a observação não é um critério de verdade para Popper? Defina o que é o critério de falsificabilidade para Popper. Então, vocês podem pegar a minha videoaula para resolver essas questões, ou podem pegar o livro didático na página 300 e alguma coisa, deixa eu abrir aqui, 300 e lá vai bolinhas. Deixe-me achar aqui. Filosofia científica. As origens das ciências humanas, método experimental, desenvolvimento da ciência da natureza. Tá aqui, ó. Página 331 do livro didático. Tá lá o Círculo de Viena, na página 331, do livro didático de capa vermelha. Se alguém precisar do link, daí me peça. Ou eu coloco o link na descrição do vídeo. E Popper e a falsibilidade, página 331 do livro didático. Além do conteúdo que eu expliquei, vocês podem ter acesso, então, ao mesmo conteúdo olhando o livro didático. Para quem não tem o livro didático impresso em casa, eu deixo o link, então, na descrição do vídeo. Dito isso, meus queridos, vou parando por aqui. Nesta videoaula, vocês encontram, então, o conteúdo de epistemologia para ensino médio, filosofia da ciência para ensino médio, o conteúdo dedicado a Popper e seu princípio da falsificabilidade e sua crítica ao cientificismo, e a atividade visa também atender aos estudantes na sua preparação para o Enem, dado que vão ter que escrever uma dissertação a partir do escrito de Popper. Dito isso, meus queridos, abraço e cuidem. Até a próxima.